Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tô com a fera aqui, tudo bem, Zé? Graças a Deus, Wellington. Sempre um prazer estar contigo aqui mais uma vez. Maravilha. E o Zé vai conversar conosco. Temos muito o que falar, que a semana tá agitada depois que o Vasco perdeu, né? A galera quer a cabeça do Maurício Barbieri. É ano político, a gente sabe que tudo fica agitado. Cobranças aí em cima da 777, do presidente Jorge Salgado. E o que esse homem está fazendo aqui com um grupo de grandes vascaínos pela sede náutica do Vasco? A gente vai contar tudo isso, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC. Tá passando tudo aí embaixo, esse vermelhinho, clica, não paga rigorosamente nada e você ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Tem que dar o joinha, né, Zé? Claro, joinha e, segue lá. Então. Wellington Campos FC. É isso aí, viu quem tá recomendando? Cara que fala as verdades. Vamos lá, depois da vinheta a gente volta, roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos direto então pro papo aqui com o Zé Colmeia. Zé, você tá bem? Graças a Deus, Wellington, graças a Deus. Que bom. Vem cá, tá uma semana agitada, porque o ano é agitado, a gente conhece bem ano de eleição no Vasco da Gama, vascaínos fica contra vascaínos, né? Infelizmente, isso acontece e todos falavam assim, agora vai ter a SAF, o pessoal não vai ter mais briga, então eu vou te passar uma coisa agora, pro teu seguidor, ele entender como é que funcionam as coisas. O Vasco era um clube doente. É porque o Vasco, gente, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O Vasco é um clube doente até a chegada da 777. Por quê? Já deixou de ser? Não, mas peraí. A 777, quando ela assume 700 milhões de dívida, o Vasco Associativo não tem mais a dívida. Perfeito. O Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, como disse o Jorge Salgado, tem a entrevista dele aqui no nosso canal, hoje o Vasco está no azul. Então, o Clube de Regatas Vasco. A SAF do Vasco, no caso a 777, é a melhor e a maior SAF do Brasil. Foi 1 bi e 700. Porque se deu 700 milhões para o futebol e mais 700 assumiu a dívida e comprou 70%, ou seja, se fosse os 100%, que o Vasco ficou com 30%, seriam um bi com mais 700 que eles assumiram da dívida, 1 bi e 700. Correto? Correto. Então vamos lá. Pessoal achando que não vai ter mais problema, e aí eu te faço uma pergunta e para o teu seguidor aqui. Como que não vai ter? Você imagina, a 777 chega, começa a estruturar o Vasco, CT, monta um time de jogadores comprados do Vasco, Vasco SAF, certo? Aí fazem um investimento, vão fazer um investimento no estádio, e aí nós vamos ter uma eleição. O Vasco ainda detém 30%, 10% obrigatoriamente, porque o Botafogo vendeu 90% e ficou com 10%, o Vasco ficou com 30%. Quanto que vai valer 20%? Quanto que vai valer 20%? De um clube sem dívida, com os jogadores já comprados, quanto que vai valer esse 20%? Tá aí o motivo da briga. E tem uma coisa, Zé, muita gente achou que a SAF ia chegar e o Vasco ia ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, que o Vasco iria ganhar o Campeonato Carioca, que o Vasco seria campeão mundial. Isso vai acontecer? Pode acontecer? Lógico que sim. Só que isso demanda de um certo tempo. Tem muita gente que não entende. Não, tem muita gente que está falando aí, que está movendo a cabeça do torcedor, que entende, mas ele move a cabeça do torcedor. Então eu vou te fazer uma outra pergunta agora. O Sheik do Catar, não é um dos caras mais ricos do mundo? Sim. Ele comprou que clube? Um deles foi o Paris Saint-Germain. Um deles foi Paris Saint-Germain. Já quer emprestar o Neymar. Contratou Neymar, Messi e Mbappé, correto? Tem um dos maiores elencos. Ele ganhou alguma Champions League? Nenhuma. Ô Wellington, agora ele não está no caminho para que ele possa vir a conquistar? Tá estruturando, tá no caminho. Agora, isso não acontece em 5 meses. Entendeu? Em 1 ano, 2 anos. Não. Em termos de Brasil, com o aporte que está chegando, a gente daqui a 3 anos, 2 anos, 3 anos, a gente vai estar disputando o título brasileiro.
Agora, nesse primeiro momento, não, porque, pô, acontece uma infelicidade, a SAF é uma porcaria. Por quê? Tem eleição. Os caras ainda pensam com aquela cabeça de antes. Eles não desgrudaram da teta do Vasco. A verdade é essa. Eu sou um cara que eu não sou ligado nem a essa diretoria, nem a diretoria que passou, a nenhuma diretoria. Então eu fico à vontade de falar que o que ferra o clube hoje é essa divisão, essa briga por um poder que jamais eles vão ter. Eles passam e não sentem o verdadeiro poder do Vasco, entendeu? Porque o verdadeiro poder do Vasco está no torcedor, no cara que ama, no cara que chora, no cara que sofre. Não é o cara que compra a sua rifa, que te ajuda a fazer a reforma da sede. Você está ajudando muito mais do que qualquer grande benemérito do clube. Você sabe disso? Não fala isso. Não, eu tô falando a verdade. Sim, você tá falando a verdade. Você doou muito mais que todos eles. Até agora eu não vi R$1 de nenhum. Eu sou o cara que fala a verdade, então eu não puxo o saco de ninguém. Eu não preciso puxar. Entendeu? E eu tô vivendo um processo ali que cada vez eu conheço mais ainda o Vasco. Perfeito. E, pô, eu sei que o torcedor, aparece um cara que é campeão mundial de Free Fire, e, porra, me dá 5 mil reais pra bandeira do Roberto, me dá 5 mil pra sede, me dá 1.000, me dá 1.000. Aí aparece um cara que é jurídico da Oi. Os caras que ninguém conhece dentro do Vasco e que metem ainda a mão no bolso. E às vezes você não sabe nem o nome. Você testemunha. Eu sou. E os caras metem a mão no bolso e fazem como o seu Arthur Sendas, fazem como aqueles gigantes que tinham naquela época. E não fazem assim, não, ó. Os portugueses da Rua do Acre. Eles não do fazem mercado assim, São ó, Sebastião. vou te dar 100, depois você me dá 200. Não. Eles pegam e, ó, toma aí, pro Vasco. Entendeu? Mas vai precisar mais? Toma aí. Toma aí. Mais. Toma mais. Precisa mais? Toma. É isso ou não é, Wellington? É verdade. Então, irmão, hoje eu conheço cada vez mais o Vasco. Então eu posso falar tanto das pessoas do Vasco quanto das práticas do Vasco. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui ainda, que é sobre o jogo passado. Eu quero conversar sobre tudo com você, porque eu gosto de conversar com você. Vamos lá. E o pessoal muito falou da entrevista do Barbieri. Barbieri... Aliás, aqui no canal ela está com quase 60 mil visualizações. Então, o Barbieri, quando chega para dar uma entrevista, ele tem que se atentar única e exclusivamente em tática de jogo. Ele foi para um caminho que eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer, mas ele é garoto, 39 anos, o Barbieri. É o mais jovem técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, com 41. Então, ele não precisava ter ido, mas o que acontece? Aí eu cobrei, porque eu cobro. Você acha que ele se perdeu na entrevista? Porque eu acho que tinha que estar o Paulo Brax ali do lado dele, ou tinha que estar o Abel Braga. Estava o Paulo Brax e o Luiz Melo estavam na plateia. Não, na plateia não, tem que sentar ao lado dele e falar, gente... Essa pergunta é para mim. Quando vier, quem fazia isso? Doutor Eurico Ângelo de Miranda. Ele fazia. Não, essa pergunta quem vai responder sou eu. Ele fala sobre entendeu? Se for falar que o time é Vanderlei Luxemburgo na seleção fazia isso também. Você fazia uma pergunta para o jogador da seleção. Não, essa pergunta é minha, pode deixar que eu... Então, os caras têm que blindar o rapaz. Ele faz um trabalho bom? Faz. Todo mundo sabe que se vier outro, vai passar pelo mesmo sacrifício. Não vai chegar outro ali e vai falar, o Orediano aqui, o outro aqui, outro aqui. A gente vai continuar precisando de peças, a gente vai precisar de mais entrosamento. Mas já tem 5 meses. O que são 5 meses? Não, mas vamos lá, peraí, calma. Deixa ajudar em cima disso aí. Não é defender, passar pano para Barbieri, ele não precisa ganhar bem, eu ganho pouquinho. Eu tive uma vez única na vida do lado dele, pô. O enterro do Roberto Dinamite. Eu só conversei com o Maurício Barbieri nas entrevistas coletivas. Nunca tomamos um café, conversamos. Até gostaria de conhecê-lo um pouco mais. O pessoal da CBF até já me perguntou como que é o trabalho dele. Eu não sei porque os treinos dele são fechados. Eu critico isso, ele não deixa a gente ver o treinamento dele. Então, qualquer um que fizer comentários sobre o treinamento dele, tá blefando, porque não viu. A não ser que tenha um X9 lá dentro passando tudo pro cara. Esse é um ponto. Segundo, Barbieri, tem 5 meses de Vasco. Agora, não esqueça que a janela fechou em abril.
Os jogadores chegaram em janeiro, fevereiro, março e abril, e nós estamos em maio. Então, é muito cedo ainda para querer fazer uma avaliação, ao meu sentido. Ô Wellington, porra, não tem como o vascaíno... São 6 rodadas do campeonato. Porra, eu vi um influencer que, ora jornalista, ora influencer, eu não sei dizer ao certo. É o Rica Perrone, um camarada que eu tenho e tal. Eu vi o Rica falando, porra, do trabalho do Barbieri, porque não sei o quê, não sei o quê. Porra, peraí. Ele é tricolor paulista. Ele não tem que estar se metendo com os nossos problemas, ainda mais na semana de Vasco e São Paulo. Aí ele está detonando o Barbieri na semana de Vasco e São Paulo. Ou seja, se o Vasco ganhar, o Vasco vai para 9 pontos, está junto com o São Paulo dele. Aí eu vou pegar e vou falar que o treinador do São Paulo é uma droga, que o elenco é uma merda, que não sei o que. Pô, que parada é essa? Entendeu? O trabalho dele... Está caminhando. Está caminhando. A gente sabe... Tem altos e baixos? Tem altos e baixos. A gente sabe que antes de chegar à janela, pegar e detonar ele, é muito fácil. É botar a culpa no rapaz de uma coisa que foi erro de planejamento. Por quê? Erro de planejamento. Porque quando a gente começou a contratar, isso aí eu falo do Paulo Brax, o primeiro jogador que nós contratamos não veio, que foi Júnior Urso. Certo? Já começou, o primeiro que a gente foi contratar não veio, que foi Júnior Urso. Foi uma derrapada. E até então a gente não teve um volante especialista contratado ali, entendeu? Para essa... Então, vamos lá. O camisa 10 já era uma coisa pensada de tirar o Nenê? Se não era para trazer, deixava o Nenê pelo menos até o meio do ano. Até dezembro. Até dezembro, porra. Tá entendendo? Tá fazendo gol lá no Juventude. E vai fazer sempre, porra. O cara é fininho, joga bola. Pô, não dá pra jogar os 2 tempos? Bota um tempo. Era o que estava fazendo. Começava o Alex Teixeira, já era certo. Corria o Nenê, você já sabia que saiu certo pra entrar. Isso aí se chama planejamento. Mas o erro é do Paulo Brax? Planejamento, quem faz é o Paulo Brax. Ele é que fala, vou contratar aqui, vou contratar ali. Tem o staff? Tem. Para analisar se o jogador que vem é bom ou se não é. Agora, quem faz o planejamento de um time é o diretor executivo. Rodrigo Caetano é assim, Alexandre Matos é assim, eu me dou com todos eles. Também. Se ele falar que o planejamento não é com ele, então eu não sei mais para que serve um diretor executivo. E qual a função dele? E eu quero entender qual é a função do Abel, que nos principais momentos que a gente precisa de um cara com DNA vascaíno, e o Abel tem que ser esse cara. O Abel tem que ser esse cara. O Abel tem que botar a cara, tinha que estar do lado do Barbieri. O único que tem ali, nesse staff todo DNA vascaíno, é Abel Braga. Concorda comigo? Perfeitamente. Porra, jogou com o Alcir, viveu com o Eurico, viveu com Orlando Lelé, com aquela turma. Porra. Ganhou título. Então o Abel Braga é que tem que virar e falar para cada jogador: pô, vocês estão jogando num clube gigante, com uma torcida gigante, com um jogo na televisão espalhado para todo o Brasil. Se bem que o jogo passado, o Wellington, eu quero te falar que o que pegou mal aí foi a entrevista do Barbieri. Por quê? O Vasco jogou infinitamente superior ao Santos. Qualquer análise vai fazer isso. O goleiro do Santos foi o melhor jogador em campo. E ainda quero falar mais. O melhor jogador em campo realmente foi o juiz, que foi o cara que deu o jogo pro Santos. Porque de 5 pênaltis ali, eu tiro 2 ali. Tudo bem, isso aqui, pô, bateu no jogador, voltou no braço do cara, porra, não é pra dar. Interpretação. Não, ali eu não dava. Bateu no cara e voltou no braço, não dava. Porra, agora, o lance do Alex Teixeira, o lance do Pedro Raul e aquela outra mão que o cara tá com o braço aberto, 3 penalidades. No mínimo, se dá 2, o Vasco saía com a vitória. Só que quem é que foi lá na CBF? Paulo Brax. Será que o Paulo Brax era o cara para ir na CBF? Então. Que ninguém conhece o Paulo Brax na CBF. Não, conhecer. Aí eu. Deixa eu correr. Porque ele foi auditor do STJD durante vários anos. Conhecido ele é.
Só que ele é conhecido como um auditor, um advogado do STJD. Agora ele chega lá e se apresenta como executivo do futebol da SAF do Vasco. Tem que chegar lá como um cara que é vivido que nem um Abel Braga e chegar lá e falar, pô, peraí, cara que jogou futebol. Porra, pra que eu tô pagando esse VAR aí se vocês não chamam uma única vez? Todo jogo do Vasco é a mesma coisa. Quando é jogo do Flamengo... É bom lembrar... O cara chama baila comigo, que é aquele último pênalti do Arrascaeta, meu irmão. Porra, o cara nem bate no cara, nem puxa o cara, o Arrascaeta se derruba e aí, porra, homenagem a Rita Lee, aquele pênalti. Porque o Flamengo tem homenagem pra todo mundo. Homenagem a Rita Lee. Aí o cara cai e o juiz vai lá e, porra, pênalti. O Vasco não, porra. 5 não dá 1, aí é foda. E no futebol brasileiro só surgiu o VAR por causa do Eurico Miranda, que foi lá reclamar de um gol do Corinthians. E aí o presidente era o Marco Polo Deonero e ele prometeu colocar o VAR a partir daquele momento. Mas o Eurico não imaginava que o VAR ia ser o instrumento da putaria legalizada no futebol. Por quê? O VAR tem gente vendo dentro da cabine e o cara apitando com um ponto. Porra, se o cara não viu, é humano. Agora o cara do VAR tem que parar o jogo, irmão. E não tem essa de falar, porra, o juiz é que determina. Não. Se mandar parar o jogo, tem que... Eu vou dar uma sugestão aqui para a CBF. No estádio tem que ter uma sirene vermelha. Quando o pessoal da cabine chamar o árbitro, tem que aparecer uma luz vermelha que todos no estádio verão que está sendo chamado. Se ele pegar e assumir que não, ele tá mal intencionado. Porque se está sendo chamado é porque foi visto numa câmera e tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Porque o que a câmera vê, olhos nus não vê. Concorda comigo? Sim, concordo. Então se paga aquilo para quê? São coisas, ferramentas que a CBF, o futebol, a FIFA tem que começar a adotar. Entendeu? Entendi. O jogo tem que ser, entendeu? Para todos. O que acontece? Porra, os caras lá vêm. Não, mas a gente falou no ponto. Tu sabe se falou no ponto? Tu já recebeu as conversas? Não, a gente recebe. Você pode... Mas recebeu já desse? Você tem no site da CBF... Os caras da cabine chamaram ele para analisar? Nesse pênalti, não. Não, nesse não. Nesses. Dos 5. Chamaram em algum? Eu não chamaram? Confesso que tem que conferir. Não chamaram? Se não chamaram, pega os 5 nomes. Mas tá no site da CBF. Se não chamaram, pega os 5 nomes. Pega os 5 nomes. Já bloqueia telefone celular dos 5 e começa a investigar essas pessoas. Porque todo mundo viu na televisão que houve infrações. Hoje eu conversava aqui com o flamenguista aqui do lado, conversava com o tricolor ali. Não, realmente foi pênalti. Todo mundo viu. Cara. Então, quem tá ali pago para isso também viu. Os analistas da Globo também viram. Porra, ô Hélito, segura o telefone, alguma coisa tá de errada. Por quê? Só faz manipulação de jogador? Só rola manipulação de jogador? Ou seja, de resultado para site de aposta? Quem sabe esses caras que estão dentro da cabine não estão fazendo esquema? Quem sabe o juiz não está fazendo? Quem é que está investigando isso? Não, isso aí deixa eu te explicar. Não, eu estou fazendo uma acusação. Sim, eu estou fazendo uma acusação. Mas isso aí é investigado. O árbitro, a cada 6 meses, quando eu falo árbitro, toda a equipe... Tudo bem, mas a polícia está pegando os telefones dessas pessoas? Tem, a Polícia Federal faz esse trabalho. É feito também pela Corregedoria da Porque arbitragem. não é possível. Então tem que mandar os 5 embora. Eu nem sei quem são os 5 que estavam lá. Tem que mandar embora. Se ocorrem 5 lances daqueles, que todos estão comentando que houve pênalti, eles não chamam o árbitro, porra. Irmão. Aí a Internacional Board, Zé, entendo perfeitamente e concordando com você. A Internacional Board diz que o árbitro de campo é quem decide. Por isso que o VAR se chama, ele é árbitro auxiliar. Ele não determina, para o jogo e vai lá e olha, ele sugere. E o árbitro de campo compra ou não a sugestão. A regra funciona dessa maneira, mas entendo o jogo do Vasco passado,
Em algum momento o VAR parou o jogo e chamou o árbitro? Já tem tempo que eu não vejo o árbitro em jogo do Vasco ser chamado para analisar alguma coisa a favor do Vasco. Né? Não chama, Wellington. Não chama. Sim, concordo. Não chama. Não chama. Vem cá, vamos falar da sede. Eu quero falar da sede porque você faz um trabalho sensacional. Eu não, todos os vascaínos, Wellington. Em nome desses você vascaínos. ajuda demais. Então, uma perguntinha, como dizem os meninos, em que pé está a obra hoje, o que falta fazer, o que está sendo feito, Então, e como quem quer ajudar pode ajudar. Vamos lá. A camisa está aqui, no Remo é isimortal@gmail.com, é a chave Pix da transformação. No Remo és imortal, aqui ó, no Remo és imortal, tudo juntinho, Tudo junto. @gmail.com para você fazer as doações. Isso. Bom, todo mundo sabe, estamos terminando com o dinheiro do torcedor de fazer todo o arredor da sede de alumínio e vidro, como é o mais chique hoje em dia. Sim. Nós iluminamos, é o prédio mais iluminado da Lagoa Rodrigo de Freitas. Do outro lado da lagoa, você vê a sede náutica do Vasco iluminada. Ou seja, é o único prédio que você vê de qualquer ponto da lagoa, todo iluminado. Nós temos hoje um portão automático, que é sensacional, com a pintura do Marcelo Eco. Nós temos toda a sede iluminada de LED, toda ela. Nós temos os vestiários, bebedor industrial para os atletas, motor novo na lancha, que nós compramos, da Yamaha, lá na Barra, compramos. Tudo com o dinheiro do torcedor. Tudo com o dinheiro do torcedor. Não estou fazendo política, porque o torcedor não é político, é apolítico. E você não é candidato a nenhum cargo dentro do Vasco. E não me tornaria candidato, porque senão eu mesmo ia falar, eu não estou sendo certo, eu estou fazendo isso aqui para virar presidente do Vasco. Não estou. E não quero ter que influenciar na eleição, nem para um lado, nem para o outro. Você não vai assumir a campanha de ninguém. De ninguém. Eu estou fazendo tudo pelo Vasco, pelo amor ao Vasco. Na última eleição, eu não tive a oportunidade de votar. Essa aí, eu pretendo ir votar, mas na outra eu estava vendo o negócio da cidade do Vasco, Miguel Pereira. Agora, então, vamos Mas nós hoje, você acompanhou, acabamos de fazer, aí o Pix está aí em cima da mesa aí, ó, ao todo R$26 mil, como eu falei para o torcedor. Fizemos os Pix para 2 empresas, 20.450 e 5.890. Que dinheiro é esse? Explica. Esse dinheiro aí nós compramos o que há de mais moderno em impermeabilização, que está sendo feito nos Estados Unidos, que é a tal da manta líquida, com os aplicativos extrugentes lá que os caras falam, os engenheiros, mas é o que há de mais moderno, ou seja, a manta asfáltica dá uma garantia de 10 anos. Essa aí, eles dão garantia de 20, porque ela dura 30. E hoje a gente vai poder ter a sede náutica, de um jeito que ela nunca teve na história. Vai pintar a sede? Eu pretendo pintar a sede toda e vou pintar, com a ajuda dos vascaínos aí no Pix. Eu vou pintar a sede toda do lado de fora, do lado de dentro. Fiz uma proposta para o Jorge Salgado para transformar para a próxima diretoria, que pode ser eles, pode ser outros, seja quem for, transformar aquelas salas no Vasco Associativo, para a gente ter uma estrutura, como eu te mostrei aqui, a estrutura da SAF é linda ou não é? Maravilhosa. Tem coisa igual aqui no Brasil não, de futebol? Tem não. Não tem, né? Nenhum clube tem uma estrutura daquela. E a SAF está sem dinheiro. Vamos lá, mas tudo bem. Isso aí os políticos vão estar sempre berrando enquanto a vaca ainda tiver leite para tirar. Isso aí é normal. Hoje fizeram musiquinha para mim, eu botei. Eu vi. Eu botei. Quer que eu bote aqui? Não, porque senão o YouTube... O que não me atinge, rapaz, que vem de baixo não me atinge nunca, eu acho graça. É que o YouTube, se botar música aqui, vai te cobrar direito. Eu vou cantar musiquinha pra eles também, a hora que os seres do limbo, porque já viu aquele vídeo do Michael Jackson, o Thriller, que começa a vir quando eles começarem a sair do limbo, aqueles... Eu vou catucar cada um de vocês. Hoje, todos os vice-presidentes
de um candidato, estão lançando campanha. Daqui a pouco vai aparecer o presidente. Adivinha? Vem cá, Zé, mas então você vai pintar a sede? Olha, ele me mostrou o chuveiro dos vestiários. Eu fiquei maluco. Um dia eu vou ter dinheiro para comprar um chuveiro daquele. Quanto custa um chuveiro daquele? Não, são 20 daquele. Isso foi uma doação do Will, que é um gigante, que foi o cara que, quando eu falei que ia botar o escudo de LED lá atrás, ele virou e falou assim: Zé, não mexe muito no orçamento do grupo para outras coisas, eu vou abraçar isso aí. E aí pegou e pá. E aí, quando ele falou que ia pagar, a gente tinha um orçamento que era 3 vezes maior do que a gente conseguiu. Eu consegui 1/3 do orçamento que tinha e ainda ganhei um outro escudo que fica do lado da entrada social. Porque eu valorizo mais o dinheiro dos outros do que o meu. Eu choro pra caramba, todo mundo fala, pô, eu choro pra caramba, mas eu tenho uma gratidão que talvez ninguém tenha nessa história toda dentro do Vasco, e por isso que eu tenho os vascaínos comigo. É verdade ou mentira? É verdade. Eu agradeço cada R$1, cada R$7, cada R$10, de quem seja, eu agradeço. Eu tenho gratidão, porque quem faz por Vasco, para mim, faz por mim. Verdade. Zé, quanto custa um chuveiro daquele, Zé? Cara, o chuveiro daquele ali hoje é caro. Sai numa faixa aí de uns R$700. Pô, olha, você tomar um banho num chuveiro de R$700. Se não é mais. E tem 20 na sede. Caramba. 20. Ele comprou os 20, doou para a sede. Isso é fantástico. Isso é o Vasco. Eu tenho o cara que faz o paisagismo, que vem de Miguel Pereira. Eu tenho o cara que faz os meus ralos. Eu tenho, a doação da caçamba. Eu toda hora tiro entulho. O Nogueira, que é um cara lá nosso, tira todos os entulhos. Eu tenho doação, de um cara do Espírito Santo que agora doou 10 sungas do Vasco, licenciadas, pra gente fazer rifa. Então, isso aí, e aí eu dou o grito, a torcida pega e vem, abraça. E abraça, é muito legal. Não, isso é o Vasco na essência do Vasco. O Vasco nasceu assim, né, gente? Essa briga toda que a gente vê hoje aí na internet, briga por poder, isso aí é que veio a prejudicar o Vasco. Então a gente está mostrando que o Vasco ainda vive. Só que as pessoas ainda querem o poder do Vasco. É isso aí. Opine aí. O que você achou da entrevista do meu amigo Zé Colmeia? O Paulo Prax é o grande responsável. Maurício Barbieri realmente pisou na bola no negócio da entrevista coletiva dele. O que você acha? Qual que é o caminho que o Vasco tem que tomar? Opine aí, é importante. E se inscreva no nosso canal. Ô Wellington, olha só. Eu não estou execrando ninguém, mas quando ocorre um erro, eles mesmos têm que se autoavaliar. Quando ocorre um resultado controverso, que foi o caso de você perder dentro de casa, você tem que ter alguém do lado do treinador. O treinador é um cara de 39 anos, é um cara com novas ideias. 41. É um cara com novas ideias, é um cara jovem. Você tem que ter um cara ali, porque, quando é soltado as feras, tem o cara que pergunta, como você pergunta e tal, saber do jogo e tal. Mas tem gente que vem com uma pergunta jamais, entendeu? E aí deu linha pra ele. Casca de banana. E ele escorregou. Mas é normal, É isso aí. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, dá o like para valorizar, para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e espalhe para mais gente, porque essa aqui vai bombar, hein? Wellington Campos FC. Dá o joinha, habilite o sininho, mostra para todo mundo, espalha legal, porque Zé Colmeia é sem dúvida um grande vascaíno, eu tenho um respeito muito grande por ele. É isso aqui, ele é legítimo, é verdadeiro e está sempre conosco. É isso. Do Rio de Janeiro, Zé Colmeia e Wellington Campos. Fiquem com Deus.